Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre como nasce e como se desenvolve um pouquinho um projeto de paisagismo. Vamos lá? Gente, antes de eu começar o vídeo, queria pedir para vocês curtirem aqui o vídeo e se inscrever no canal para aumentar aí a divulgação dos vídeos que a gente faz de terça às 18 horas e quinta ao meio-dia. 2 vídeos sobre arquitetura toda semana para vocês. Bom, vamos supor que você acabou de fazer a sua casa. Vou repetir, já tá ficando chato, mas o certo é a gente já pensar mais ou menos em tudo junto, tá? Então, não é muito o correto você fazer primeiro a casa e depois pensar no paisagismo. O certo, o ideal mesmo, é a gente pensar mais ou menos em tudo ao mesmo tempo. E é por isso que é tão importante contratar um bom profissional na hora de construir a sua casa. Mas vamos dizer que chegou esse momento da gente pensar em como que vai nascer um projeto de paisagismo. Então, o que é a primeira coisa que eu tenho que ver? O terreno. A primeira coisa que eu tenho que ver é o local aonde vai ter o jardim, né? O paisagismo da casa, por exemplo. Aqui o exemplo que eu estou usando. Por que eu preciso pensar primeiro no terreno? Porque o terreno vai me dizer que quantidade de sol eu tenho, os horários de sol que eu tenho, o local mesmo onde fica. Então, por exemplo, aqui na minha cidade eu tenho um certo clima. Lá em Curitiba eu tenho outro clima. Fora do Brasil, em outros locais, eu tenho outros tipos de clima. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar é isso. Qual que é o tipo de clima que eu tenho no local e a insolação é importante também. No local de praia, por exemplo, se eu for fazer um paisagismo numa varanda de um apartamento, que é possível, né? Já falamos sobre isso, eu preciso pensar também no vento, né? O vento também é importante. Então, além do clima, da insolação, do vento, eu preciso fazer, idealmente, uma análise do solo também. Porque dependendo de onde eu for fazer o meu paisagismo, e dependendo do próximo passo que eu já vou falar, eu preciso saber que tipo de solo eu tenho. Porque às vezes é um solo mais arenoso, é um solo mais rochoso, é um solo mais argiloso. E dependendo das plantas que eu for escolher mais pra frente, eu preciso saber que tipo de solo eu tenho, porque dependendo da planta, eu preciso corrigir esse solo para a planta se desenvolver bem. Certo, então eu já pensei na insolação, já pensei na sombra, né, nos horários de sol, nos horários de sombra, no tipo de clima e também no tipo de solo. Certo, qual que é o próximo passo? O próximo passo é eu pensar no estilo do jardim que eu quero. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal, vou deixar aqui em cima uma playlist sobre todos os vídeos de paisagismo que eu já fiz aqui no canal. Existem vários, tá? Eu ainda não falei sobre todos, mas existem vários estilos de paisagismo. Então eu escolho o estilo que eu quero. E aí, por fim, e aí sim é que vem essa parte, eu vou escolher as plantas. Então as plantas, elas são a última parte do que eu vou escolher no paisagismo, porque eu vou precisar de todas essas informações antes. Então com tudo isso, né, na mão ali já estudado, então eu já sei os horários de sol, o tipo de solo, o estilo de jardim que eu quero. Então eu pego todas as informações, vou até uma loja de plantas e escolho as plantas. Eu vou colocar aí alguns exemplos. Então, por exemplo, uma casa que tenha o jardim frontal voltado para o leste. Então ele tem sol da manhã. O sol da manhã ele é um sol mais suave um pouco do que o sol da tarde. Então eu posso escolher plantas de repente de meia sombra. Porque ali na frente da casa, a própria casa às vezes faz aquela sombra do meio-dia para frente. Então eu posso escolher plantas que não resistam tanto ao sol pleno. Por outro lado, se eu tenho um jardim que fique, a parte ali frontal, onde eu quero fazer o meu jardim, fique para oeste, eu tenho sol da tarde ali. Então daí no sol da tarde eu não posso de forma alguma escolher plantas que não sejam resistentes a sol pleno. Tem muita gente que tem medo de escolher plantas e colocar plantas em locais onde bate o sol direto, né? O sol muito quente, o sol da tarde. Não tem problema. Tem plantas que servem para esse tipo de ambiente.
Mas o certo é a gente escolher direitinho quais as plantas se adaptam a esse clima e a essa posição de sol que eu tenho nesse local que eu quero colocar. Bom, mas o paisagismo, como eu já expliquei outras vezes, ele não se limita a escolher plantas e plantar plantas, né? Então, no paisagismo eu posso ter elementos construtivos. Eu posso ter piscina, faz parte do paisagismo, decks, eu posso ter pergolados, eu posso ter arcos, detalhes no muro, por exemplo, ou na parede, ou na própria fachada da casa, eu posso também trabalhar com paisagismo. Então, tudo isso, e é por isso que eu falo tanto que é importante a gente pensar no paisagismo, pelo menos em linhas gerais, já desde o início do projeto da casa. Eu vou colocar aí uma foto para vocês, na verdade ainda é um 3D, de uma casa que eu estou desenvolvendo, um projeto de casa que eu estou desenvolvendo, em que o paisagismo faz parte da construção da casa. Então vocês estão vendo aí os terraços, né, que ficam na fachada, na frente da casa, eles têm um canteiro. Então a ideia é o quê? Colocar plantas pendentes, porque vai ser um detalhe a mais na própria fachada da casa. Bom, muito bem, daí eu já escolhi tudo isso, já sei mais ou menos que plantas eu vou colocar e como que eu coloco isso no papel. Então, da mesma forma do projeto de arquitetura, eu também tenho no projeto de paisagismo algumas etapas. Então, essa primeira etapa é uma etapa de diagnóstico ali da área que eu tenho e do briefing também, do estilo de coisas que o cliente quer, então do estilo do jardim, se vai ter elementos construtivos ou não. Então, eu faço também um estudo preliminar. Nesse estudo preliminar, eu vou definir em linhas gerais onde é canteira, onde é calçada, onde tem o pergolado, onde tem a piscina, onde tem o deck. Então, isso é um estudo preliminar. Aprovado o estudo preliminar, a gente parte para o anteprojeto de paisagismo. E daí, isso também é bem particular, assim, de cada profissional. No anteprojeto de paisagismo é onde eu vou mostrar para o cliente o 3D também. O 3D de paisagismo ele é bem mais complicadinho para fazer, porque, imagine, para o programa gerar essa imagem, ele precisa ali renderizar cada folhinha, cada sombra de cada folhinha que incide na outra folhinha. Então é um 3D bem mais complexo de ser feito. Mas é possível de ser feito, existem 3Ds de jardim que são muito realistas, muito perfeitos. Certo, aprovado então o anteprojeto, que daí a gente vai realmente saber como que vai ficar esse jardim, a gente parte também para o projeto executivo do jardim. E no projeto executivo do jardim, a lógica, né, dele é a mesma do projeto arquitetônico, então eu também vou precisar entregar para os profissionais que vão executar esse jardim todas as informações que eles precisam. Então eu vou ter ali as medidas dos canteiros, se eu tiver canteiros mesmo delimitados, então todas as medidas dos canteiros, a lista com as plantas que eu vou comprar. E aqui tem um item bem importante que tem gente que acha paisagismo um item caro da obra. Depende muito do porte da planta que você vai comprar. Então, se você já quer montar o jardim já com a cara de acabadinho, já de perfeitinho, do jeito que você viu no 3D, você vai comprar plantas maiores. E daí sim, você vai pagar bem mais caro, dependendo da planta, por uma questão lógica, né? Você já vai montar naquele dia, naquele mês, enfim, quando for executar, terminou de executar, você já tem o jardim montado. Mas aquela planta, ela teve que ter um tempo para crescer. E ela não cresceu ali no seu jardim, então ela teve que crescer lá no viveiro. E isso tem um custo, né? O custo de manutenção, o custo de rega, o custo de adubação. Então tudo isso tem que ser feito antes de você comprar a planta. E é claro que tudo isso entra no custo dessa planta. Então uma opção, às vezes para quem quer ter um jardim bonito e não quer gastar tanto, é comprar as plantas ainda bebezinhas. Então você compra as plantas bebezinhas, mas você já sabe, porque no projeto você já fez com a planta adulta. E isso é uma outra coisa importante de ser dita. Quando a gente faz um projeto de paisagismo, a gente sempre faz o projeto considerando a planta no seu tamanho final. Porque, vamos dar um exemplo aqui. Tem muita gente que gosta daquele cipreste, sabe que é parece uma coluna, assim, ele é bem vertical e gosta muito de colocar isso no muro.
E daí vai comprar o cipreste, não quer comprar o cipreste caro, né, que é o adulto, digamos. Compra um cipreste bebezinho e planta 20 ciprestes no muro. Se isso não tiver certinho no projeto, na hora que esse pessoal crescer, aí estoura a raiz, aí um cipreste atrapalha o outro no crescimento porque dá sombra. Então é muito importante que o projeto de paisagismo ele seja feito, já planejado com as plantas adultas. Outras plantas que crescem muito são as agaves, as bromélias podem crescer bastante também. Então de repente você planta, vai ali na loja de planta e compra. E aí você não quer comprar a cara, que é a bromélia imperial deste tamanho, você compra a bebezinha. E aí você, em vez de comprar uma grandona, que é ela adulta, você compra 5 pequenininhas. Na hora que essas 5 pequenininhas crescerem, porque se você fez a lição de casa certinho do diagnóstico, elas vão crescer. Então vai virar uma maçaroca ali de bromélia e isso pode atrapalhar o resultado final. Então é bem importante que, apesar de na hora de executar a gente possa lançar a mão desse recurso de comprar plantas bebezinhas, o projeto já tem que prever elas todas adultas na sua formação máxima, né? Bom, daí a gente planta e aí tem todo um cuidado. É diferente, quer dizer, não é tão diferente, porque quando você constrói uma casa, você tem que limpar a casa, né, de vez em quando, né? O máximo possível, manter ela limpinha, manter ela cuidada. Você não constrói uma casa e deixa lá o Deus dará. De vez em quando tem que dar manutenção na pintura, né? No caso da construção. No caso do paisagismo, principalmente com relação às plantas, você precisa pensar que plantinhas são seres vivos. Então elas precisam, além do sol correto, né, para cada espécie, você precisa regar, porque a gente tem épocas de seca, né, principalmente assim em locais... No litoral, por exemplo, eu acredito que não sofra tanto com essa questão da falta de rega, porque sempre tem muita umidade no ar. Mas aqui onde eu moro, por exemplo, tem a época do inverno que é seco. Então a planta não vai conseguir sobreviver apenas com a água que ela retira do solo. Precisa ter rega, precisa ter adubo, então você precisa colocar comidinha nelas lá de vez em quando. Você precisa fazer podas de manutenção. Então a manutenção de um jardim também é uma etapa do projeto de paisagismo, que é uma etapa importante para você sempre manter o seu jardim bacana do jeito que você planejou lá no projeto. Gente, pode parecer muito complicado, mas assim, não é igual um bichinho de estimação, que você tem que ir lá todo dia dar comida, dar ração, dar vacina, dar não sei o quê. Todo dia você tem alguma coisa para fazer ali com o seu bichinho, certo? A planta não exige tanto assim, tanto trabalho. Mas exige mais trabalho porque é um ser vivo também. Então você precisa pensar nisso. Então, na hora de pensar em fazer um jardim, pense se você tem tempo para você mesmo cuidar, se você gosta disso, ou se você não tem tempo e não gosta de cuidar e assim mesmo você quer, pense que isso vai ter um custo. Então vai te custar sim uma manutençãozinha de chamar ali um jardineiro, de chamar de vez em quando alguém para fazer uma manutenção bacana no seu jardim. No caso de deck, por exemplo, você, se for fazer decks de madeira mesmo, precisa invernizar de vez em quando, porque não é porque eu vou usar uma madeira específica para área externa, um verniz marítimo, né, que é o indicado para área externa, com o sol, com a chuva e tudo, vai desgastando isso e você tem que pensar nesse cuidado. Para isso a gente tem opções que eu vou falando aí meio pinceladas quando eu falo de estilos de jardim, mas é importante frisar que precisa sim ter uma manutenção para você ter aquele jardim do jeito que você planejou. Bom, gente, pode parecer um bicho de 7 cabeças, não é? E eu acho que o paisagismo, ele vem para vestir, sabe, a casa. Ele vem dar esse acabamento, assim. É bacana pensar um pouquinho nisso, mesmo que seja muito simples, tá? Às vezes, um gramado, uma palmeira, 2 ou 3 agaves, isso aí já dá já veste ali a casa para uma festa. Igual a gente coloca aqui um look e daí passa uma maquiagem. É o complemento, o acabamento de um projeto que fica bacana, que essas casas de revista, assim, dá pra ter. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá pra ter. Planejando a gente consegue fazer que fique bem legal e fique de acordo com o estilo da casa e com o estilo de quem vai morar na casa também, né?
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Na semana que vem a gente volta com mais uma pílula de arquitetura. Vejo vocês na terça-feira. Até lá. Tchau!